Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-la, naturalmente cumprimentar os Sr. Ministros, os membros do Governo e os colegas. Sr. Ministro, tendo em conta que já estamos a acabar as nossas respectivas legislaturas, no seu caso do Poder Executivo, vale a pena fazer alguns balanços ao ponto de situação do país depois da vossa governação. E vou fazer alguns apontamentos. Em primeiro lugar, o Sr. Ministro há pouco dizia que tivemos um crescimento muito forte, utilizou esta expressão, é muito exagerada, diga-se de passagem, e por uma simples razão, o crescimento não é forte, pelo contrário, se há uma palavra para descrever o crescimento é que é insuficiente e outras é muito pouco. Nós estamos a crescer muito pouco. A previsão para o próximo ano e para o outro a seguir, 2020-2021, é 1,6. Isto é muito, muito pouco. E a pena que o Governo não tenha esta consciência porque é sinal que, de facto, não tem solução para isto melhorar. O crescimento é pequeno e faz essencialmente pela procura interna, como sabe. E já não pelas exportações. Como o Sr. Ministro sabe, até uma certa altura o crescimento económico do país era feito pelas exportações, neste momento é pelo consumo interno e não pelas exportações. Aliás, 1/3 é só pelas exportações. Só para termos uma ideia de como nós estamos a crescer tão pouco, o PIB per capita em 2021 será 60% da média da zona euro. 60%. Se nós formos a ver como é que era no dia que entramos e que foi criada a moeda única, nós estamos piores em termos de média. Digo-lhe mais, se fizermos as contas, quando é que com este crescimento nós vamos chegar à média europeia, são precisos 130 anos. É isto o resultado deste Governo. Vamos ter, se for para continuar assim, vamos necessitar de 130 anos para chegar à média europeia. Depois os grandes desafios que nós já falámos aqui, o Sr. Ministro, e bem, já trouxe estes temas, mas os problemas mantêm-se. Capitalização das empresas. Continuam descapitalizadíssimas. Produtividade, a produtividade caiu. A produtividade caiu, em vez de aumentar, caiu. E como sabe, é uma produtividade de contexto. Caiu. Mais, a competitividade do país caiu outra vez. Nós caímos agora nos últimos dados da competitividade mundial, o ranking mundial. Portugal caiu 6 pontos. Vamos agora no número 39. Ou seja, estamos piores. Depois, precisamos de mais crescimento, muito mais crescimento, até para recuperar aquilo que perdemos quando o país faliu. Não vou estar sempre a dizer o mesmo, mas é que é a verdade. Em 2010, por responsabilidade do Partido Socialista. Só a perda de PIB durante o período de 2009 a 2017 estamos a falar de 38% do que era hoje, ou seja, 78 mil milhões de euros. E nós não recuperamos isto. Em vez de estarmos a recuperar rapidamente, o resultado é estarmos a crescer muito pouco. Quanto à questão da dívida nacional, é o que o Sr. Ministro sabe. É o que o Sr. Ministro sabe, nem sequer falou, não é uma dívida nacional, isto é um susto nacional. A dívida pública, e indo à ótica de Maastricht, que é aquilo que vale, e ao que interessa também a Bruxelas, aumentou só no mês de maio 160 milhões de euros. Agora nós estamos a falar de uma dívida pública de 252,5 mil milhões de euros. É o valor mais alto de sempre, se formos a valor nominal. É o valor mais alto de sempre. Mais, a dívida total do país, estamos a falar já em 720 mil milhões de euros. Isto é de susto, que se formos a ver, o correspondente ao PIB anda à volta dos 355% do PIB. Ou seja, estes são os dados da verdade. Mais, o Sr. Ministro falava há bocado da escassez de mão de obra. Pois, mas não sei se sabe, só o ano passado saíram de Portugal 80 mil portugueses. Boa parte jovens e qualificados. Se nós formos a somar o período do governo, com os dados que nós temos, o período do governo do PS com o Bloco e com o Partido Comunista, nós estamos a falar de 259 mil portugueses que saíram. Repito, 259 mil portugueses. Se formos a ver o número de 2014 a 2018, estamos a falar de 495 mil portugueses, que é à volta de 5%. Se isto não é dramático, o que será? Competitividade fiscal. A competitividade fiscal, Sr. Ministro, é o que nós sabemos. Em 2018 nós batemos o recorde de 35,4% do valor do PIB em carga fiscal. A vida do Sr. Ministro pode dizer, mas a economia cresceu bem. Sr. Ministro, os senhores que estavam sempre a criticar a expressão do enorme aumento de impostos deviam ter uma enorme diminuição de impostos. Não existe. E o Sr. Ministro sabe tão bem quanto eu, ou mais do que eu, que é isso que o país precisa. Para captar até mais investimento, é isso que o país precisa. Exportações. O Sr. Ministro facilitou aqui um bocado e tem que ter consciência disso, que eu conheço muito bem e conheço a sua competência técnica. Quando diz que as importações estão a ter o crescimento, estão a ter devido às exportações. Sr. Ministro, as exportações
Devido ao investimento, exatamente, sim, devido ao investimento que depois replica. Bem, sabe perfeitamente, não é só essa a justificação. Há coisas que estão a correr mal. As exportações estão a crescer pouco e as importações estão a crescer muito. E se nós formos a ver os números das exportações, as importações estão a crescer 3 vezes mais que as importações. Mas, trago-lhe este dado. O partido que lhe está a dizer isto, que é o partido que fala muito das exportações, e eu faço sempre questão de falar disso, quando nós estivemos no governo, o nosso portfólio é muito simples. Nós, quando entramos, valia 28% do PIB. Quando nós saímos, valia 42%. Os senhores, quando entraram, valia 42%, agora está a valer 44%. Ou seja, nós conseguimos 14 pontos percentuais, os senhores só conseguiram 2. Ou seja, nós em um ano conseguimos mais que os senhores em 4 anos. E nós já devíamos estar nos 50%, Sr. Ministro. Os senhores estão sempre a protelar, chegar a uma questão que nós já devíamos testar. Depois, desequilíbrio externo, 15 vezes superior ao que era um ano. Este é um dado assustador. O desequilíbrio externo está 15 vezes superior ao que era há um ano. Aliás, o déficit agora já anda à volta dos 1.300 milhões de euros, é aquilo que foi conhecido. Também queria lhe falar do turismo, que o Sr. Ministro fez questão de falar. Mas o Sr. Ministro não falou de uma coisa importantíssima, que é o aeroporto de Lisboa. Isso é que é importante, é que nós neste momento, o aeroporto está escutado e nós estamos a perder centenas de milhões e não vale a pena vir com a ideia, mas isso antigamente já devia estar resolvido. Mas já estão há 4 anos e eu pergunto o que é que está resolvido. Aliás, estão a apostar numa coisa que pode não vir a acontecer. Portanto, isto para lhe dizer que estamos a perder centenas de milhões de euros. Eu já disse uma vez à Sra. Secretária de Estado, grandes cadeias hoteleiras mundiais, asiáticas e dos Estados Unidos, que eu insisto sempre nesta questão, não estão em Portugal. Deveriam. O Sr. Ministro falou das ligações aéreas, para dar o exemplo da Qatar, que temos agora uma ligação para Doha. Ainda bem também que Pequim vamos passar a ter, que eu aliás fui muito crítico e a Sra. Secretária de Estado sabe perfeitamente, quando perdemos a ligação para Pequim vai regressar, boa ideia. Mas existem outros hubs importantíssimos, e a Sra. Secretária de Estado sabe perfeitamente. Seul, não temos ligação, deveríamos ter. Cidade do Panamá, Colômbia, Bogotá, devíamos ter ligação, aliás já tivemos e não voltamos a ter. É uma falha e a Sra. Secretária de Estado deve ser a primeira, e o Sr. Ministro naturalmente, a compreenderem que há hubs importantíssimos que Portugal já deveria ter ligações aéreas e não tem, e já estamos a falar de 4 anos e de muito tempo que podiam ter conseguido. Para terminar, só mais 2 apontamentos. Portugal continua com a eletricidade mais cara da Europa, Sr. Ministro. O Sr. Ministro fala muito da área da indústria, nós continuamos a ter a eletricidade mais cara, continuamos a ter o 3º preço mais caro do gás. E depois, Portugal é o 3º país que mais deve a fornecedores. O Sr. Ministro tem tanta sensibilidade para esta questão, fica a saber que somos o 3º que devemos mais a fornecedores. E se fizer as contas, vale 2% do PIB nacional, o que é uma má notícia. Muito obrigado.